temos retornado às exposições no Evangelho de Marcos. Quantos têm a Bíblia Santa nesta noite? Ótimo. Começamos há muitos meses atrás, em Marcos 1:1, e temos caminhado versículo após versículo, capítulo após capítulo. Chegamos no 13º versículo do 3º capítulo, Marcos 3. Temos uma lista aí de pessoas diferente do que muitos pensam, bem comuns. Você se considera uma pessoa comum? Você se considera uma pessoa comum ou você acha que você está bem destacado em termos sociais, em termos econômicos, em termos de erudição? Se você se acha uma pessoa comum, você vai encontrar um grupo de pessoas comuns hoje à noite. Marcos 3, 13 a 19. E subiu ao monte Jesus, e chamou para si os que ele quis, e vieram ter com ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A lista continua: André e Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Pai querido, ilumina as nossas mentes, abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. O que mais chama atenção nessa lista é que você tem aí 12 nomes de pessoas comuns. Se você já esteve muitas vezes ou tem estado em uma igreja católica, por exemplo, numa igreja metodista, numa igreja anglicana, que você vê aquelas pinturas, aí você vê no topo da pintura Jesus Cristo, aí logo abaixo você vê os 12 apóstolos pintados numa altura bem elevada, que pretende transmitir um grau super elevado de santidade. Saiba que esse tipo de impressão é a mais errada possível. Nós não estamos diante de um grupo de 12 super santos, muito longe disso. Nós estamos diante de 12 pessoas comuns. Frequentemente, os apóstolos são vistos em um alto grau de perfeição e santidade, logo abaixo de Jesus. Porém, quando nós examinamos a vida deles, nós vemos pessoas como nós, cheias de imperfeições, impetuosidade, fraquezas, dúvidas e as mais diferentes falhas, exatamente como eu e você, pessoas comuns. Me vem à mente, quando pensava sobre essa ordinariedade dos apóstolos, o fato que eles eram homens comuns, as palavras que Paulo usa para descrever os coríntios, em primeiro lugar, descrever a si mesmo e a nós, em 1 Coríntios 1, capítulo 26 e 29. Ouça que palavra preciosa que Paulo diz: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo,
tido como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. É justamente isso, Deus usa pessoas comuns, Deus chama pessoas comuns como eu e você, para que o crédito não seja nosso. Eu jamais poderia ser um pregador. Isso não está no script, mas me veio isso à mente. Eu jamais poderia ser um pregador. Eu fui uma criança muito tímida. Crescendo, eu era extremamente tímido e medroso. Me lembro de uma ocasião, por exemplo, que viemos de Capanema aqui para Belém, e ali na Batista Campos havia inaugurado uma sorveteria chamada Tip Top. Os mais velhos talvez lembrem. Mas eu devia ter aí os meus 12 anos, mais ou menos. E sentados numa mesa, eu pedi para minha mãe um sorvete. Ela disse: vai no balcão, pega o sorvete. E eu reuni toda a coragem do mundo e fui até o balcão, mas eu não tive coragem de pedir para o balconista. Tal era o embaraço natural e a vergonha natural com que eu era. E vários exemplos desse tipo eu poderia citar como uma pessoa muito embaraçada, muito tímida, contrário ao que possa parecer, mas Deus pegou uma pessoa tímida e coloca para falar, porque Deus é assim. Deus usa os incapazes, Deus usa as pessoas que não são para fazer delas aquelas que são. Amém, meus irmãos? Este é o grupo que está diante de nós. Deus usa pessoas comuns para demonstrar que quem faz a obra é Ele e não a inteligência dos seus porta-vozes. Nosso texto começa aí no versículo 13, Marcos 3,13, dizendo que Jesus, olha o texto, chamou para Ele os que Ele mesmo quis. Acompanharam comigo? Jesus chamou quem quis. Ninguém apresentou currículo para Jesus. Ninguém se voluntariou para trabalhar com Jesus. Ninguém se apresentou para ser contratado por Jesus. Não. Jesus chamou de acordo com a vontade dEle. Isso fica muito claro em João 15:16a. Se você quiser deixar um dedo aí em Marcos e avançar um pouquinho para João 15:16a, você vê que isso fica muito claro. Essa escolha que o próprio Cristo fez. Lemos ali João 15:16. Vocês não me escolheram a mim, mas ao contrário, eu os escolhi a vós. Notamos aqui a livre eleição, a eleição divina, muito parecida com a nossa própria salvação. Lemos em Efésios 1:4-5, um texto muito poderoso, que vale a pena acompanhar, Efésios 1:4-5, é muito importante que a sua confiança esteja na Bíblia, e não na palavra do pastor ou do missionário, mas no que a Bíblia diz. Efésios 1:4-5, vemos aqui a livre escolha de Deus por nós. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade, segundo Ele mesmo quis. Muito se fala sobre o livre-arbítrio humano, mas pouco se fala sobre o livre-arbítrio divino, que Deus é soberano, que Deus faz as suas escolhas também, Deus faz a sua vontade. Deus é Deus, Deus não é um ídolo que possa ser manuseável. A Bíblia mostra um Deus soberano que age segundo a sua vontade e faz o que quer, sem dar satisfação a ninguém. Faz o que quer, como quer e quando quer. Todas as vezes que alguém é salvo, todas as vezes que alguém
levanta a mão para Cristo, saiba que você foi eleito antes da fundação do mundo. Você não sabia, mas o Senhor te escolheu, o Senhor te tinha em mente, conforme nós acabamos de ler em Efésios 1, 4 e 5. Essa verdade que Deus escolhe, como nós vemos Ele escolhendo os seus apóstolos e nos escolhendo para Ele, não invalida a responsabilidade humana. Tanto é assim que no texto que nós lemos, nós vimos que os discípulos, os apóstolos, vieram a Ele. Marcos 3, 13b, responderam a Ele. Nós somos responsáveis por responder ao chamado divino. Todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, está em nós a responsabilidade de responder, de dizer sim, eu quero, eu aceito, eu quero Deus na minha vida, eu quero obedecer, eu quero atender a voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? O verso 14, Marcos 3,14 diz que Jesus nomeou 12. Qual a razão do número? Por que não 13? Por que não 11? Ou 10? Ou 20? Por que Jesus nomeou 12? Em primeiro lugar, os 12 patriarcas que correspondiam às 12 tribos de Israel estavam sendo substituídos pelos 12 apóstolos que correspondem agora ao novo Israel. No milênio, quando o Senhor Jesus reinar nesse mundo durante 1000 anos fisicamente, os 12 apóstolos, Judas excluídos e Matias incluído, governarão as 12 tribos de Israel. Onde é que está escrito isso, pastor Heiker? Onde é que está isso aí? Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Em verdade vos digo, diz Jesus, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quando o Senhor Jesus reunir todas as coisas debaixo do seu governo, e as 12 tribos de Israel for recomposta, cada um dos seus apóstolos vai reinar, vai governar aquela tribo conforme Jesus prometeu. O que está reservado para Paulo, não sabemos, mas com certeza uma coisa bem especial, talvez um governo geral sobre nós gentios que não somos judeus. É interessante que, ainda falando sobre 12, há um paralelo na forma de representação do antigo Israel e a proclamação da palavra do Senhor, com a representação do novo Israel celestial e o nome dos apóstolos como proclamadores da palavra do Senhor. Contrasta 2 textos interessantes na tua Bíblia, Êxodo 24, 4, com Apocalipse 21, 12. Em Êxodo 24, 4, nós lemos que Moisés anotou com exatidão todas as palavras do Senhor. Logo cedo na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Contrasta esse texto aí, escrito cerca de 1500 a.C., com o que João escreveu em Apocalipse 21, 14. A Israel celestial é representada pela Nova Jerusalém e a palavra de Deus por seus apóstolos, conforme lemos em Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então esse 12 é bem significativo, enquanto o número 7 tem relação com completude, com totalidade, o número 12 tem relação com perfeição, com todo, com o perfeito. Lemos ainda em Marcos 3, 14 em diante, nosso texto,
nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Marcos 3, 14 e 15. Vemos nesses versículos 3 coisas que nos chamam a atenção. 3 coisas nos chamam a atenção em Marcos 3, 14 e 15. A primeira, o chamado dos apóstolos. A segunda, a comissão dos apóstolos. E terceiro, a confirmação dos apóstolos. Chamado, comissão e confirmação, nos versículos 14 e 15. Primeiro, então, o chamado dos apóstolos. O primeiro ponto, o chamado. Eles são chamados para se tornarem apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado ou embaixador. Note bem que essa é a terceira de 5 fases que envolverão a vida desses homens. Esse chamado para o apostolado é a terceira fase. Na primeira fase, esses homens estavam no meio da multidão, logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, conforme Lucas 4,14. Ainda nesse período inicial, lemos em Lucas 4,42 que as multidões o procuravam, pedindo a ele que não se ausentasse. Esse é o momento inicial ali descrito por Lucas e João. Nessa época, os que agora são apóstolos eram admiradores tempo parcial. Esse foi o primeiro contato que esses homens tiveram com Jesus. Em um segundo momento, Jesus chama esses admiradores tempo parcial para serem discípulos tempo integral. Após o ministério na Judeia, que é omitido por Marcos, lemos que Jesus, já na Galileia, chama, por exemplo, Pedro e André, Tiago e João, para serem pescadores de homem. É um segundo momento. Agora, eles seriam discípulos tempo integral. Iam ficar entre outros que são tempo integral com Jesus. E aí nós temos o terceiro momento, a terceira fase, que nós lemos ainda há pouco, o chamado apostolado. Aqui, dentre vários discípulos, Jesus chama 12 para estarem mais próximo dele, conforme lemos em nosso texto, Marcos 3, 13 em diante. Em 3,14, lemos que ele nomeou 12 para que estivessem com ele, para que estivessem junto dele, próximos, íntimos. Qual seria o efeito dessa convivência com Jesus? Que tipo de selo, que tipo de impressão essa convivência com Jesus iria causar naqueles 12 homens? Nós temos a resposta disso aí 3 anos e meio depois dessa chamada, quando lemos em Atos que as autoridades religiosas, os anciãos, os escribas e o sumo sacerdote, toda a cúpula de líderes de Israel se maravilharam diante de homens simples, todavia que haviam convivido com Jesus. Vocês lembram desse momento? Em Atos 4,13, vendo eles no Sinédrio, a cúpula da liderança, a nata da liderança de Israel, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informados de que eles eram homens sem letras, eram homens indoutos, eram homens ignorantes, a nata se maravilhou, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles simplesmente haviam estado com Jesus, e isso mudou aqueles homens. Há uma grande lição, uma lição prática tremenda para mim e para você aqui. Você pode ser membro de uma igreja e não ser tão diferente. Você pode ser um evangélico e não ser tão diferente. Você pode ser um batista, um assembleiano, mas se você esteve com Jesus ou está com Jesus, você é diferente, amém? Toda aquela pessoa que caminha com Jesus é diferente.
Toda aquela pessoa que anda com Jesus é diferente. As pessoas veem a diferença. Veem a diferença no seu trabalho, a diferença na escola, a diferença lá na faculdade. Eles haviam estado, Jesus chamou para que eles estivessem com Ele, para essa terceira fase que nós descrevemos. A quarta fase é quando eles são enviados para pregar e realizar sinais miraculosos por toda a Galileia, conforme lemos em Marcos, mais adiante, Marcos 6, 7 a 13. Olha aí a descrição da quarta fase desses homens, Marcos 6, 7 a 13. Reuniu os 12, Jesus, e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa. Disse Jesus: onde quer que forem, fiquem na mesma casa, até partirem da cidade. Mas se algum povoado se recusar a recebê-los, ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, pregando a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Essa é a quarta fase, da vida desses 12 apóstolos. E a quinta e última fase é quando Jesus manda os seus apóstolos, não para Galileia, mas para o mundo inteiro, como lemos em Atos 1:18. Atos 1:18. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então aí as 5 fases, os 5 momentos diferentes na vida dos 12 apóstolos de Jesus. Isso é o chamado. Segundo lugar, a comissão dos apóstolos. Qual é a comissão? A comissão é pregar o evangelho. Está na parte B do versículo 14, Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse para pregar. Essa comissão foi dada a eles e a todos os discípulos de Cristo. Nós acabamos de ver que eles exercem essa comissão inicialmente em toda a Galileia, mas posteriormente eles pregariam por todo o mundo. Veremos daqui a pouco que eles foram fiéis a essa comissão, foram fiéis até o fim neste chamado de pregar. E por causa disso pagaram com a própria vida, sendo martirizados por pregarem o evangelho. Foi justamente através da pregação do evangelho que milhares de pessoas se juntaram à igreja primitiva. Quando Pedro, por exemplo, pregou em Atos 2:14 em diante, lemos a conclusão desta pregação em Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amados, a pregação do evangelho através da palavra falada é o principal meio ordenado por Deus para a salvação dos perdidos. Deus usa outros meios. Deus usa, por exemplo, peça teatral. Nós temos usado esse meio. Deus usa folheto. Deus usa encenação. Deus usa diversos outros meios. Mas nós nunca podemos desprezar ou abandonar o meio da palavra pregada, da palavra anunciada, que é o que é feito aqui neste púlpito, domingo após domingo, quarta após quarta. É a pregação do evangelho, é o que Paulo chama da loucura da pregação, a palavra falada do Senhor. 1 Coríntios 1:21, lemos ali o belíssimo pensamento sobre a pregação do evangelho, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A loucura da pregação é o principal instrumento de obtenção do coração do perdido
e de edificação da igreja do Senhor Jesus. Mais de 2000 anos se passaram e Deus continua comissionando pessoas para pregarem o evangelho e edificarem a igreja de Cristo. Este templo, aqui neste templo, isso tem sido feito e será feito até que Cristo volte. Amém? Terceiro lugar, a confirmação dos apóstolos, a confirmação. Olha aí, versículo 15, Marcos 3,15, para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Devido ao fato do Novo Testamento não estar fechado ainda, e portanto não haver como determinar quem era um verdadeiro apóstolo e quem não era, então foi dado o sinal autenticador do apostolado, que era sinais e maravilhas. Isso mesmo, não havia como medir naquela época se alguém era falso ou verdadeiro, já que o cânon, a Bíblia, não estava fechada ainda. Ela foi fechada posteriormente, o Novo Testamento em especial. Paulo fala sobre esse teste autenticador do apostolado em 2 Coríntios 12:12. 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado, diz Paulo, foram de fato operados no meio de vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Era dessa forma que o verdadeiro apóstolo era confirmado, bem diferente dos apóstolos modernos, bem diferente dos apóstolos que se vê hoje em dia. O apóstolo naquela época era confirmado com sinal. Eu me lembrei, quando preparava essa meditação, de que uma vez, dando aula lá no Seminário Equatorial, quando terminou a semana de aula, nós demos um curso intensivo para um grupo de pastores, e aí o professor, um dos professores disse: pastor Raik, o senhor sabia que no meio desse grupo de 60 pessoas havia 2 apóstolos? Isso é mesmo? Sim, havia 2 apóstolos. Eu disse: puxa vida, né? Eu estava dando aula para apóstolo. Aí eu, por curiosidade, fui pegar o nome. Interessante, os 2 foram reprovados. Nossa, isso me chamou bastante atenção. E eu fiquei assustado com quem sou eu para dar aula para apóstolo, né? Mas ao vê-los reprovados, achei bastante suspeito esse apostolado. Segue em nosso texto, Marcos 3,16 em diante, a lista dos homens que seriam os apóstolos de Jesus. Marcos 3,16 em diante. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. A lista apresenta homens como eu e você, homens comuns, nada de extraordinário neles. Nenhum deles é famoso, nenhum deles é conhecido por erudição, nenhum deles é escriba, nenhum deles é fariseu, nenhum deles é teólogo, nenhum deles é saduceu, nenhum deles é rabino, nenhum deles é sacerdote, nenhum deles é membro do sinédrio. Todos, sem exceção, são homens ordinários, homens comuns, homens chamados do meio do povo. Chama a nossa atenção nessa lista que nós acabamos de ler, que você já deve ter lido muitas vezes, o fato de que ela é bem informal. Até apelidos são apresentados aqui. Jesus apelidou os irmãos Tiago e João de irmãos Boanerges. Bem informal. Sabemos que pelo menos 4 são pescadores. Um é coletor de impostos. A ocupação dos outros nos é desconhecida. Mas a Galileia era uma região agrícola. Consequentemente, é provável que eles tenham sido criadores de ovelhas, ou artesãos, ou quem sabe mercadores.
É provável que eles se conhecessem, já que todos eles vieram das vizinhanças de duas cidades, Cafarnaum e Betsaida, cidades-vilas bem pequenas. Todavia, apesar aí deles procederem da mesma área, também há profundas diferenças entre eles. No aspecto político, por exemplo, nós temos dois opostos. Mateus, que era um representante de Roma, e Simão, o zelote, que odiava os romanos. O fato deles fazerem parte do mesmo grupo mostra aí o carisma e a tremenda influência de Jesus sobre eles. Os zelotes, de onde Simão, o zelote, era parte, eram assassinos profissionais que andavam com uma adaga chamada sica e assassinavam soldados romanos desavisados. Se ele pegasse soldados romanos sozinho ou desavisado, ou simpatizantes, eles assassinavam, eram homens zelosos pelas tradições judaicas. Aí você tem um que odiava Roma e um que trabalhava para Roma no mesmo grupo. Bem interessante, só Jesus para fazer isso, juntos no mesmo time, Simão, o zelote, e Mateus ou Levi. O que aconteceu a esses homens? O que aconteceu a esses homens comuns? Todos eles foram mártires, a não ser João, que foi exilado na ilha de Patmos. De acordo com o historiador Eusébio, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer da mesma forma como Jesus morreu. Seu irmão André também foi crucificado, porém não foi pregado na cruz, mas amarrado para prolongarem seus sofrimentos. Tiago, irmão de João, foi executado por ordem de Herodes Agripa, como lemos em Atos 12:2. A pregação de Filipe na Ásia Menor converteu multidões, mas ele foi apedrejado até a morte, eventualmente. Existem duas tradições a respeito de Natanael Bartolomeu. Uma narra da sua morte por crucificação, outra que ele teria sido lançado ao mar para morrer afogado. Mateus, Levi, foi queimado vivo. Tomé pregou o evangelho na Índia, onde, segundo a tradição, ele foi morto por uma lança. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos judeus por causa da sua pregação. Simão, o zelote, pregou no Egito, no norte da África e na Pérsia, onde ele foi martirizado, tal qual o profeta Isaías, cerrado ao meio. Finalmente, Tadeu pregou na Turquia, onde ele morreu a cacetadas. Todos eles, sem exceção, foram fiéis até a morte. Esses homens tocaram fogo no mundo, não por causa de algum tipo de talento ou força pessoal, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Foram estes homens, homens comuns, juntamente com o apóstolo Paulo, que alvoroçaram o mundo. Atos 17:6. Esses homens comuns aceitaram o chamado de Jesus e fizeram uma obra incomum. O legado deles está aqui, somos nós. Nós somos frutos dos ministérios desses homens. Você e eu somos consequência da fidelidade deles. Hoje é o nosso tempo. Hoje é o tempo de nós sermos seguidores do Senhor, fiéis até a morte. Que possamos ser fiéis seguidores e deixemos um legado para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. Amém.